Amém, irmãos. Graças a Deus, porque o Senhor, Ele colhe as nossas orações e responde. Não há uma oração que venhamos fazer que Deus não responde. Agora, Ele responde segundo a vontade dEle. E o nosso papel na oração é: Senhor, me faz entender Tua vontade, para que eu possa descansar meu coração, para que possamos crer, continuar confiando de que Ele está fazendo o melhor em nossa vida, mesmo quando as dificuldades, as dores, as angústias chegarem à nossa vida. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Eu estava lembrando que hoje à tarde conversava com a nossa irmã Terezinha Macena, e ela falava para mim do seu avô Gerson, que vinha de Guarabira a cavalo para os cultos na Assembleia de Deus aqui em Jaguaribe. Irmãos, eu fiquei imaginando, você sabe quantos quilômetros são de Jaguaribe de Guarabira para aqui, irmãos? É longe, é chão, mas as fotos, inclusive ela disse que tinha as fotos dele lá, participando do culto, e as pessoas achavam até que não era daqui, mas era de Guarabira, vinha a cavalo para aqui. Às vezes a gente mora em cima da igreja, né, e não fazemos esse esforço, irmãos. Nós precisamos ter uma grande fé, né, que nos faça, irmãos, não medir a distância para estar em comunhão com o corpo de Cristo. Não é que você não poderia ter uma reunião em outro lugar. Você poderia ter uma reunião em outro lugar, até mais próximo da sua casa. Mas a grande diferença, irmãos, é que aqui está o corpo de Cristo. Aqui está o corpo de Cristo, os membros de Cristo Jesus, e a palavra do Senhor diz que nós somos santuários, templo do Espírito Santo. Então, nosso coração tem prazer em estar reunidos, em comunhão uns com os outros, compartilhando aqui as nossas lutas, alegrias. Então, que nessa noite nós possamos ter gozado disso que é parte já, o sinal aí do céu, né? Nós viveremos eternamente assim, em comunhão uns com os outros e buscando a glória do nosso Senhor. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá em Tiago, capítulo 5, do versículo 13 ao 18. Eu gostaria de meditar com vocês nessa noite sobre o tema: por que precisamos orar? Por que precisamos orar? E esse é um tema urgente para nós, porque basta você olhar aí ao seu lado, né? Quantas pessoas poderiam estar aí agora e não estão? E nós precisamos entender a razão desse momento de oração, em comunhão com Deus e com os nossos irmãos. E esse texto, ele tem muito a nos ensinar sobre isso. Por que precisamos orar? Diz assim a palavra do Senhor, Tiago, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo de número 18. Você que está em casa aí, abra sua Bíblia também, acompanhe. Diz assim a palavra do Senhor: alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Que Deus aplique a sua santa palavra em nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Senhor, Tu estás aqui conosco, temos plena certeza disso. Queremos Te pedir agora que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra. Pai, que o nosso coração, Pai, encontre na Tua palavra a direção, o consolo, Pai, a correção para as nossas vidas. Eu Te peço, seja com cada um dos meus irmãos, dá entendimento, seja comigo também, dá-me sabedoria na expressão da Tua palavra, para que o Teu povo compreenda com clareza aquilo que o Senhor deseja nos ensinar nessa noite.
seja com cada um de nós, assim eu te oro e já te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, esses dias nós temos acompanhado, muita gente enferma, muitos irmãos passando dificuldades na área da saúde. Esse clima não favorece muito, a pandemia ainda está por aí, muita gente sofrendo de uma doença não só do corpo físico, mas também mental. Eu acho que vocês devem ter já percebido o número de pessoas ansiosas, irmãos, não são poucos, inclusive aqui na nossa igreja, do jovem ao mais idoso, tem enfrentado dificuldades com relação à ansiedade, e isso é uma enfermidade. Mas, irmãos, em todos esses casos, nós precisamos entender qual é o remédio que a palavra do Senhor nos dá. O remédio que a palavra do Senhor nos dá é a oração. A oração, ela nos faz entender a vontade do Senhor. A oração, ela alivia os nossos fardos, elas colocam nas mãos de Deus aquilo que aflige os nossos corações. Enquanto não oramos, os nossos problemas, as nossas preocupações ficam rondando dentro da nossa cabeça, não é assim? A gente fica pensando como resolver isso, o que fazer, e há muitas situações onde a gente está num beco sem saída. A gente olha diante de nós, não vemos solução, porque aquilo ali aparentemente não tem mais jeito. Mas aí é em situações como essas que nós precisamos entender que temos o Deus que tudo pode. O Deus criador dos céus e da terra. Lembre-se disso, que com uma palavra dele criou todas as coisas. O que nós pedimos é: Senhor, manifesta uma palavra tua. Senhor, decreta, diz, Senhor, e as coisas vão acontecer e as coisas vão ocorrer conforme a tua santa vontade. Por que a oração ela é eficaz, irmãos? Por que esse meio de graça que Deus nos deu alcança os propósitos? Primeiramente, irmãos, a oração invoca ao Deus Todo-Poderoso. A oração é eficaz não é porque nós usamos o método correto, não é porque temos um método no sentido de confiar no método para alcançar alguma graça de Deus, como alguns fazem, que colocam lá um copo com água, que fazem uma oração com uma rosa, ou coisa desse tipo. Não, irmãos. A oração ela é eficaz porque nós nos dirigimos em nome de Jesus ao Deus Todo-Poderoso. E o Deus Todo-Poderoso, ele pode fazer aquilo que lhe apraz. Não há nada que possa impedir a vontade do nosso Senhor. Agora, você quer saber qual é o nosso problema? É que muitas vezes nós conhecemos tão pouco o nosso Deus. Às vezes as nossas orações expressam palavras a um Deus pequeno, que parece que está engavetado, trancado, enjaulado, que não pode fazer tanta coisa. Irmãos, o nosso Deus é soberano, o nosso Deus é poderoso. Nós, irmãos, somos ensinados por Deus a clamar por Ele em todo o tempo, especialmente nos momentos de calamidade. Quando as coisas vão mal, quando as coisas não estão dando certo, quando a gente olha para a nossa vida, se olha diante do espelho e dizemos: meu Deus, e o que é que é agora? O que é que eu tenho para fazer? O que é que eu vou fazer daqui para frente? Devemos lembrar o que diz a palavra do Senhor lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Vocês devem conhecer muito bem. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse texto é dito na consagração do templo, quando Salomão estava consagrando a Deus o templo, onde o povo iria oferecer holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Então Salomão diz isso a Deus, faz uma oração a Deus, e Deus expressa-se assim ao povo, dizendo que se o povo se voltar para o templo, e ali orando ao Senhor, e pedindo ao Senhor em arrependimento, Deus sararia, Deus abençoaria o seu povo. Jesus é o nosso templo. É voltando-se para Jesus que nós oramos, clamamos, e Deus, com a sua graça e na sua soberana vontade, se dirige a nós para nos sarar, para nos curar. Meus irmãos, os leitores a quem Tiago se dirigiu aqui nessa epístola que nós acabamos de ler, estavam passando por duras provações. O texto nos dá algumas pistas dessas lutas, dentre elas a opressão econômica. Alguns irmãos mais pobres daquela igreja estavam sofrendo
debaixo ali do jugo imposto pelos ricos daquela igreja. E isso estava causando grandes aflições, de maneira que os irmãos estavam sem entender por que aquilo estava acontecendo. Como nós muitas vezes estamos, quando estamos sofrendo, e ficamos perguntando: Senhor, por que Tu, Deus Todo-Poderoso, que escuta as nossas orações, não muda a situação, não faz com que tudo se resolva e o problema cesse e se acabe? A gente já fez essa pergunta a Deus em algum momento da nossa vida. A gente se volta para o Senhor e diz: Senhor, por que Tu não apertas um botão aí do céu e tudo se resolve e está tudo resolvido? E aí Tiago vai dizer àqueles irmãos por que Deus não faz isso e por que eles estavam até passando aquela situação. Ele diz algo no capítulo 1, versículo 2, que mexe conosco, né? Mexeu com os irmãos daquela época e mexe conosco. Ele diz assim, capítulo 1, versículo 2 de Tiago: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria, aleluia, o fato de passarem por várias provações. As palavras de Tiago não são palavras do tipo seguinte: olha, vai tudo se resolver. Ele está dizendo o seguinte: vocês estão no meio do furacão, a provação está acontecendo, mas vocês não podem se entristecer. Vocês devem olhar para a provação e terem razões para se alegrarem. E ele diz aqui, né, por motivo de grande alegria. Não é um contentamento, não é uma alegria, irmãos, que nos faz colocar para fora e dizer: Senhor, muito obrigado por tudo que está acontecendo. Agora você pergunta: e por que ele estava dizendo isso? Aí o versículo 3 responde dizendo o seguinte: sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Esse é o resultado, e esta é a recompensa, este é o prêmio daqueles que passam pela provação com alegria, né? Que passam pela provação ali com a fé firme de que Deus está com ele, de que ele está na vontade de Deus. Ele ganha da parte do Senhor perseverança. Perseverança como? Perseverança, irmãos, que nos faz firmes diante dos vendavais. Perseverança que nos faz crer de que não tem outro caminho senão estar nos pés do Senhor, firme com o nosso Senhor. Então Tiago, irmãos, consola o coração daqueles irmãos, mostrando àqueles irmãos que as provações, elas produzem algo. E esse algo que as provações produzem é motivo para nós nos alegrarmos. É motivo para estarmos dando glória a Deus, porque nós estamos mais firmes no Senhor, na fé para com o nosso Deus. Mas o que é que nós precisamos, além da fé, para suportar, irmãos, os apertos e necessidades que provam as nossas vidas? O que é que nós precisamos? A fé é fundamental. A fé, a convicção das coisas invisíveis, a certeza nas promessas que Deus fez, ela é fundamental nas nossas vidas. Mas nós precisamos aprender algumas coisas mais que aqui Tiago vem nos ensinar. No capítulo 5, do versículo 13 ao 18, Tiago nos ensina que a oração é o meio adequado para satisfazer todas as nossas necessidades aqui nessa existência. Você está necessitando de alguma coisa, você veio aqui orar nessa noite certamente porque você está precisando de algo. Você está necessitando de algo. E antes de prosseguir, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando a gente fala de que você está necessitando de algo, nós estamos falando de algo essencial na sua vida. Nós estamos falando de algo que você precisa para a sua subsistência. E você talvez esteja aqui pedindo, né, ao Senhor: Senhor, Tu sabes da minha necessidade. Tu sabes o quanto está difícil viver com isso, conviver com isso. E nós precisamos aprender aqui com o nosso Deus o que Ele tem a nos ensinar. Irmãos, vejamos como as orações, elas nos ajudam em meio ao mar de problemas e dificuldades que nós enfrentamos nessa vida. Quando eu falo de necessidade, eu não estou falando aqui do que você quer. Porque às vezes a gente é como menino, né, criança. Às vezes os nossos filhos estão pedindo algumas coisas a nós, que a gente sabe que não é necessidade, que a gente sabe que é só um capricho. Ele quer porque quer. Às vezes a gente também está assim diante de Deus, a gente quer porque quer aquilo, a gente não quer algo para a nossa necessidade. O filho, quando necessita de algo, ele tem fome, porque ele precisa comer. Mas o filho, ele tem capricho quando ele só quer comer, se for aquela comida, quando ele está com fome, ele está caprichoso demais. Eu tenho o costume de dizer que
a gente, quando realmente tem fome, a gente não escolhe a marca, a gente come o que tiver à mesa, né? Mas quando a gente não tem fome, a gente fica cheio de capricho. Ah, eu só como se for de tal marca. Só como mortadela se for Sadia. Né? Ah, eu só como peito de peru, nada de mortadela. E a gente fica com esses caprichos, irmãos. Mas a gente não está falando de necessidades quando temos esses caprichos. A gente está falando do que eu quero, de desejos. Irmãos, Deus, Ele satisfaz as nossas necessidades quando nós oramos ao Senhor. Oramos a Deus, é por meio da oração. A oração é um meio de graça. Irmãos, é como uma ponte entre o céu e a terra. Irmão, Jesus faz essa ponte. E nós podemos, em nome de Jesus, orar e pedir que Deus dos céus nos abençoe aqui nessa terra. Então, irmãos, vejamos como as orações nos ajudam. Primeiramente, irmãos, a oração ela nos ajuda a enfrentar de forma correta os sofrimentos da vida. E há uma forma errada de encarar os sofrimentos dessa vida? Há uma forma errada, irmãos. Eu poderia dizer, exemplificar para vocês, a murmuração, a queixa que muitas vezes aparece quando a cruz se torna pesada. Tem gente que diz, eu não aguento mais, eu vou desistir, vou jogar tudo para o alto. Para que ir orar? Para que ir para a igreja? E aí começa a querer jogar tudo para o alto. É uma forma errada, irmãos. É uma forma equivocada de encarar o sofrimento. E Tiago vai dizer assim no capítulo 13, veja só. No capítulo 13 não, desculpa, no versículo 13 do capítulo 5, ele diz, alguém de vocês está sofrendo? O que é que ele responde? Faça oração, oração. Tiago instrui a igreja dizendo o seguinte, está doendo, está sofrendo, está pesado, está pensando em desistir, não desista, ore. Fale com Deus, se aproxime de Deus, porque a tribulação vai colocar você nos pés do Senhor. Então, quando o sofrimento chega à nossa vida, quando a angústia está lá oprimindo nosso coração, nos fazendo derramar lágrimas, nós precisamos nos agarrar ao meio de graça que Deus estabeleceu. E este meio de graça é oração. Deixa eu lhe dizer como é que a gente ora, irmãos. A gente não ora exigindo a Deus o que a gente quer. A gente ora dizendo, Senhor, faça-se a tua vontade na minha vida. Senhor, está aqui o que tem afligido meu coração. Eu não sei se o caminho certo é para esse lado ou para aquele lado, mas tu sabes, então me mostra, Senhor, porque eu quero seguir a tua vontade e não a minha vontade. Você sabe por que tem muita gente frustrada aí fora com a igreja? E se queixando e até blasfemando contra Deus, porque diz que oração, Deus não responde, que isso não existe ou coisa do tipo. Porque sempre que se dirigiam a Deus, se dirigiam para exigir de Deus que Deus fizesse a vontade deles. E quando nós queremos que Deus faça a vontade, a nossa vontade, nós, irmãos, estamos correndo o risco de viver uma vida espiritualmente frustrada. Frustrada. Sabe aquela pessoa que está lá com um parente no leito de morte, aí vem e diz bem assim, pastor, faça uma oração para que ele saia do leito de morte, para que ele não morra. Irmãos, é um pedido, a gente sabe, a gente não quer que a pessoa morra. Só que a gente tem que entender, no leito de morte ou em qualquer outra área da nossa vida, não é a minha vontade que prevalece, é a vontade de Deus. E a gente sempre ora, Senhor, faça-se a tua vontade. Se tu quiseres levantar, tu podes levantar. Basta uma palavra tua. Mas também se tu quiseres levar, tu podes levar. E nós saberemos que é sempre o melhor que o Senhor está fazendo. Será que a sua fé nas suas orações tem sido nesse nível? Meus irmãos, o sofrimento ele demanda auxílio divino. Demanda auxílio divino. Porque o sofrimento normalmente chega à nossa vida quando nós já estamos no limite das nossas forças. E dizemos, olha, daqui para frente eu não tenho mais o que fazer. Ninguém vai a Deus dizendo, Senhor, eu ainda tenho forças, eu posso fazer muita coisa, se bem que também devemos orar quando temos força para fazer. Mas na grande maioria das vezes, vamos para o Senhor quando nos falta sabedoria, quando os obstáculos são grandes demais. E aí nós dizemos, Senhor, eu não posso fazer nada. O sofrimento ele demanda da nossa parte
irmãos, o auxílio divino. E aí precisamos aprender com o servo de Deus, homem de Deus, pregador do Evangelho, missionário, que abriu, plantou igreja em todos os lugares, que até o último minuto de vida, irmãos, desejava plantar igrejas, falar de Cristo, pregar o Evangelho. Um homem que carregava no seu corpo uma dor, não sabemos exatamente o que era, mas era algo que ele chamava de espinho na carne. Paulo ora ao Senhor e pede: Senhor, afasta de mim este espinho. E ele pede por 3 vezes, Deus não afasta, mas Paulo escuta da parte do Senhor a voz de Deus ressoando no seu coração, dizendo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo vai até Deus, aquele mensageiro de Satanás que o aperreava, irmãos, o colocou no limite da vida, no limite da existência, e ele diz: Senhor, faz alguma coisa, Senhor, tira de mim. Podemos dizer até aqui que Paulo estava querendo sugerir a Deus o melhor caminho, mas Deus disse a Paulo: o melhor caminho não é o teu, o melhor caminho é o meu. E Deus fez conforme a vontade dele. Meus irmãos, a oração em meio aos sofrimentos da vida é tão natural como também são naturais os louvores, né? Porque a oração não é só pedir a Deus. A oração não é só ir até Ele e dizer: Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. A oração também é um ato de entrega ao Senhor. E que entrega é essa? Uma entrega de louvor. Uma entrega que reconhece: Senhor, eu te agradeço. Porque naquele dia, naquela terça-feira que eu estava lá na igreja orando com os meus irmãos, e coloquei em tuas mãos tal causa, tal situação, tu operou, de maneira que eu vejo a tua mão e a tua bondade, a tua sabedoria no que tu estás fazendo. Então, eu te louvo, Senhor. Teu é o louvor. Todo o poder, toda a glória, toda a sabedoria é tua. E Deus se agrada disso, irmãos. Às vezes, eu percebo que muitos de nós, quando falamos de oração, a primeira coisa que acende em nós é: eu tenho que pedir. Como se a oração fosse um ato apenas de pedir, 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 pedir. A oração também, irmãos, envolve louvor. Se você lê os salmos são cânticos de louvor a Deus, que são, na verdade, orações feitas a Deus de forma cantada. Orações em que Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus, a vontade de Deus é exaltada pelo salmista. Como nós precisamos aprender a orar como os salmistas, que oravam exaltando a Deus e dizendo a Deus aquilo que Ele é. Deixa eu lhe dar uma outra orientação nas suas orações. Ore a Deus segundo as promessas de Deus. No seu sofrimento, lembre-se que no seu sofrimento você precisa lembrar que o seu Deus é maior do que tudo. No momento de aflição por causa de um pecado, lembre-se que a misericórdia dele não tem fim. No momento de solidão, quando você tiver no seu coração o eco da solidão aí, mesmo cercado de muitas pessoas, lembre-se da promessa que ele lhe diz: eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. É orar segundo a promessa de Deus. É orar dizendo: Senhor, eu reivindico a minha vida, as tuas promessas. E Deus tem tanto, irmãos, para conosco. O salmista disse, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele disse ainda, o salmista diz também, olha os salmos nos ensinando, ele diz que o socorro, o bem presente na tribulação é quem? É Deus. Deus é socorro bem presente na tribulação. Pedro ainda diz o seguinte: está preocupado o seu coração? Está ansioso o seu coração? Lance sobre ele todas as suas preocupações, porque ele tem cuidado de você. O que é isso, irmãos? Isso são promessas do Senhor. Que a gente precisa orar no sofrimento, pedindo a Ele, clamando o auxílio dEle, mas fundamentado nas promessas dEle. Fundamentado nas promessas dEle. Como você tem enfrentado os sofrimentos que você tem passado nessa sua vida? Como é que você tem enfrentado? Nessa noite Deus nos chama a reavaliar as estratégias, os planos que temos colocado em nossa vida para enfrentar essas lutas que têm se levantado. Deixa eu lhe dizer o que Deus está dizendo aqui, nesse primeiro texto. Dedique-se à oração. Você tem se dedicado a muita coisa. Às vezes a gente
a vida da gente é meio doida nesse sentido. Essa semana me peguei nisso. Eu disse à minha esposa, estava conversando inclusive com alguns irmãos aqui da igreja, eu disse, olha, eu cuido tão bem dos meus livros, eu não deixo uma poeira lá, eu vou lá, limpo logo, tiro, para não ficar aquela borda amarelada, que eu acho tão feio aquele negócio, né? Então vou lá, limpo. Quando o meu carro está sujo, a primeira coisa eu ligo lá para o rapaz do Lava Jato, ei, passa aqui, pega aqui, o cara vai lá imediatamente, vai e faz isso. Aí, de repente, meu corpo começa a dar sinais de cansaço, eu não estou nem aí. Eu digo, meu Deus, eu cuido tão bem de outras coisas, mas aquilo que realmente é importante, eu não tenho cuidado tão bem assim. Irmãos, muitas vezes na nossa vida de oração é assim. A gente cuida tão bem de tudo no mundo, dos móveis que temos em casa, da casa que está organizada, do nosso corpo, vamos para a academia, passamos horas lá nos quebrando todinho, não nos queixamos de passar 1, 2, 3 horas correndo para tentar aliviar lá as gorduras do corpo, mas quando é oração a gente passa 15 minutos, fica se queixando. Quando é o cuidado com a nossa alma, com o nosso espírito, nós nos gastamos tão pouquinho e ainda nos queixamos de que estamos fazendo demais. Meus irmãos, nós precisamos cuidar mais da nossa alma. E para isso precisamos orar mais. A gente passa 8 horas trabalhando, um trabalho que muitas vezes a gente não gosta. Aí a gente vem para a igreja, passa 1h30, que os nossos cultos em média são 1h30. 1h30. A gente sai daqui reclamando e dizendo, eu não sei se eu venho mais para esse culto não, porque está demorando demais. Meus irmãos, como a gente cuida mal da nossa espiritualidade. Como a gente cuida mal. Outros nem vêm. E você que está me ouvindo aí, eu sei que muitos têm razões para não vir, porque estão trabalhando e tudo, a gente até, né? Mas tem outros que não, decidiram ficar em casa, para quê e tal. Irmãos, tem muitos que nem vêm na semana, vem no domingo, passa 2 horas, 1h30, 2 horas aqui no máximo, e sai se queixando. Sai se queixando. Meus irmãos, nós precisamos cuidar da nossa espiritualidade. A gente tem que aprender a exercitar mais, irmãos, as nossas orações. A oração é o meio adequado para satisfazer todas as nossas necessidades, principalmente em meio ao sofrimento. O que mais pode fazer a oração, irmão, em meio às necessidades que nós temos nessa vida? Em segundo lugar, a oração ela nos ajuda a remediar as enfermidades físicas e espirituais. Espirituais, pastor, beleza, mas físicas também? Sim, lógico, lógico. Deus também é o Deus que pode tocar onde dói. Deus toca também naquela célula que está apodrecendo e pode reverter tudo aquilo ali. Meus irmãos, nossas enfermidades precisam ser remediadas primeiramente com oração. Com oração. Quando a enfermidade chega à nossa vida, eu vou dizer uma tentação que você vai passar. Ela vai querer com que você priorize os médicos, que você priorize o remédio, que você priorize uma boa dieta, que você comece a cuidar melhor do seu corpo. Vai exigir imediatamente isso de você. E aí, quando você perceber que nada disso resolveu, aí é que você vai pensar em oração. Porque essa é a tentação que a enfermidade traz sobre nós. Às vezes a gente pensa que para resolver a nossa enfermidade, a última alternativa é orar. E não é. E não é. A oração, a comunhão com Deus, irmãos, é algo que não pode ser perdido, principalmente quando a enfermidade chega à nossa vida. E essa intimidade, essa comunhão com Deus se estabelece na base da oração. Porque o que é oração se não falar com Deus? Está com a consciência de que Deus está com a gente, como nós cantamos. Eu ando com meu Deus na rua, quando chego em casa, na hora de dormir, quando eu me acordo, quando eu vou comer. Ele está comigo em todo momento. A oração não se resume a esse tempo que a gente passou aqui. Aqui é só um momento celestial, porque estamos com todos os irmãos, com os eleitos que vão viver eternamente diante do Senhor em comunhão com Ele, e isso é prazeroso para o nosso coração, mas nós oramos em todo momento, por isso que Paulo vai dizer, orai sem cessar. Meus irmãos, Tiago instruiu a igreja a procurar os presbíteros e lhes rogar a oração pelos enfermos. No versículo 14, observe aí que ele diz assim,
alguém de vocês está doente, chame os presbíteros da igreja e estes façam orações sobre ele. Irmãos, é interessante porque as orações que ele orienta aqui, veja agora na parte B, são orações feitas com óleo. Ele diz, ungindo com óleo. Deixa eu explicar algo culturalmente que você pode compreender errado aqui. Se você achar, por exemplo, que a oração só vai funcionar se tiver um óleo lá, você está compreendendo o texto errado. Naquela época, irmãos, o óleo, o azeite, ele era utilizado para untar feridas. Untar feridas, às vezes dores que a pessoa sentia, normalmente era untada ali para que aquela dor fosse aliviada, como nós hoje fazemos quando, por exemplo, você está lá com uma dor na perna, aí você pega lá aquela pomada, canela de velho, né? Aí você vai lá, passa a pomada e começa a esfregar e vai resolver, né? Era assim que acontecia naquela época também. Pegava o azeite e massageava, esfregava. E aí, Tiago, né? Ele diz, olha, chama os presbíteros vão pegar esse óleo, e quando ele chegar lá no enfermo, o enfermo estiver dizendo, eu estou sentindo dor aqui, então ele vai fazer o que? Ele vai aplicar o remédio, e vai orar pedindo a Deus que este remédio, ele faça o quê? Efeito. Isso tem muito a nos ensinar acerca dos remédios que nós tomamos. Às vezes a gente toma um remédio, todo remédio que eu vou tomar, eu tomo e peço a Deus, Senhor, age sobre esse remédio para que ele faça o efeito que ele tem para fazer. Porque às vezes tem remédio que parece placebo, né? A gente toma, não muda nada, a dor continua, está tudo do mesmo jeito lá, é só uma questão psicológica. Aprenda aqui o que é que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo que quando você estiver enfermo, né, você pega o quê? Pega lá o remédio, toma ele, passa ele, agora pedindo o quê? O poder de Deus e dizendo, Senhor, usa esse remédio. Faz com que ele tenha efeito. Faça com que ele possa, de fato, sarar essa enfermidade que eu estou passando. Na época, ele recomenda aos presbíteros, as autoridades, os líderes da igreja, peça a eles que façam isso. Meus irmãos, o equivalente hoje seria o mesmo que você tomar um Dorflex, e aí você está sentindo uma dor terrível, e você diz, Senhor, age sobre esse Dorflex para que essa dor de cabeça vá embora. E aí Deus age, imediatamente a dor vai embora. Aí você diz, foi o Dorflex? Também, mas a força maior veio de quem? De Deus. De Deus. Pastor, mas não foram os médicos que fizeram o Dorflex, ou melhor, os cientistas? Não. Sabedoria dos cientistas, irmãos, vem de quem? De Deus. Se Deus não der sabedoria, está complicado. Irmãos, os efeitos das orações testemunham da ação do Evangelho em nossas vidas. Jesus, ele testemunhou do reino de Deus, trazendo cura aos doentes. A gente não é como algumas igrejas aí, né, que enfatizam e centralizam a cura como o centro do culto. O culto, a reunião da igreja não é para cura. Cura é consequência, irmãos. O centro do nosso culto é Deus, é a adoração a Cristo. E, consequentemente, Deus pode nos abençoar, curando as nossas enfermidades. A gente não centraliza a enfermidade nos nossos cultos, porque nós adoramos a Deus. Nós não adoramos a uma cura. Nós adoramos aquele que pode curar, ao Senhor. Meus irmãos, e Jesus, ele vai mostrar que orar por cura está no cerne da manifestação do reino de Deus. Quer ver? Veja o que diz Mateus capítulo 9, versículo 35. Diz assim, e Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Ou seja, qual é a manifestação do reino que Jesus levava, além da proclamação da boa notícia? Cura, né? Cura de enfermidades. Pastor, será que a igreja também manifesta essa cura? Sim, quando nós oramos, pedimos a Deus que soberanamente faça a vontade dEle, Ele pode curar, e quando isso acontece, a glória da igreja, como faz a Universal, né? Dizendo, olha, vai para a igreja, porque a cura foi lá. Não, quem cura é Deus, irmãos. Não é a placa da igreja, não é o pastor, quem cura é Deus quem cura. Então,
é Deus quem faz a cura, e quando Deus cura, Ele é honrado e glorificado. E é por isso que nós testemunhamos aqui em nossos cursos de oração e dizemos: Senhor, naquele dia eu estava sentindo isso e Tu me curaste. O poder é Teu, a glória é Tua, foi o Senhor quem agiu, a glória é de Deus, porque a oração é feita a Deus, ao Deus que pode curar a nossa alma, o nosso espírito, e pode curar também o nosso físico, o nosso corpo. Meus irmãos, clamemos a Jesus pela cura que tanto necessitamos. Eu não sei em que dimensão está a sua enfermidade. Você que está nos ouvindo, vocês que estão aqui também, se é da alma, se é do corpo, mas eu quero lembrar a você que a oração feita a Deus é uma oração que cura o corpo, que cura a alma. Meus irmãos, Ele é Senhor sobre cada célula do nosso corpo. Como diria um teólogo holandês, estadista, Abraham Kuyper, ele diz que não há 1 centímetro quadrado em todas as partes do universo que Jesus não diga: é meu. Ele disse, Jesus: toda autoridade me foi dada, tanto no céu como na terra. Nas coisas da terra, inclui o seu corpo. E Ele pode dizer: saia. E Ele pode repreender, e Ele pode afastar, e Ele pode reabilitar, e Ele pode lhe dar de volta a saúde que você necessita. Então clame, ore a Ele, tenha convicção, conheça Ele, dependa dEle nas suas orações. Não há, irmãos, outro meio capaz de satisfazer as nossas necessidades, senão apresentar a Deus as nossas necessidades em oração. Entenda bem isso, a sua necessidade, talvez de afeto, ah pastor, mas é uma coisa tão besta. É não, irmãos, é não. Às vezes a gente tá com falta de um abraço, sabia disso? E eu confesso a vocês que enquanto está durando essa pandemia, eu tenho sentido falta de abraçar vocês toda vez nos domingos ali na frente. Eu não vejo a hora de dizerem assim: olha, agora todo mundo pode se abraçar. Porque, irmãos, é importante. Se bem que aqui, né, ninguém é de ferro, né? Tem hora que a gente se abraça mesmo, independente disso. Mas, assim, a gente tem que manter o protocolo, assim, o cuidado, não só por nós, mas pelos outros também. E a gente tem que ter esse cuidado. Mas aí, para quem já está vacinado, assim, a gente, de vez em quando a gente chega lá, dá aquele aperto de mão mais forte, aquele abraço todo, aquela coisa toda. Irmãos, o afeto também faz parte. E às vezes a gente não encontra esse afeto dentro de casa, né? Os filhos não são tão afetuosos assim. O cônjuge não é tão afetuoso assim. É aquela geladeira. Mas eu quero lhe dizer que o seu Deus, o nosso Deus, é aquele que nos põe no colo. É aquele que nos dá o calor das suas asas. Ele nos ajunta debaixo do seu cuidado, irmãos. E é Ele quem cuida da nossa vida, porque Ele é bom pastor. Ele é bom pastor. Meus irmãos, mas tem algo mais que a oração faz em nós quando estamos diante de Deus, diante das nossas necessidades, melhor dizendo. Para finalizar, a oração ela nos ajuda a viver de forma poderosa diante das dificuldades. Por que precisamos de oração? Porque no meio das lutas e dificuldades eu preciso viver de forma poderosa. No versículo 17 e 18, Tiago vai deixar isso claro. Ele diz assim: Elias era homem semelhante a nós. Elias aqui é o profeta Elias. Para você entender isso aqui, você vai precisar entender lá o que o profeta Elias fez lá no Antigo Testamento. E ele vai dizer mais adiante: sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo. Então o céu deu chuva e a terra produziu seus frutos. Eu lembro, irmãos, quando eu era pequeno e minha mãe, com as suas superstições, ela dizia o seguinte: quando começava a chover e ela estava lavando as roupas, ela dizia: Leonardo, corre lá no quintal, faz o círculo lá para que o sol chegue. Quantas crianças não fizeram isso? Acho que todo mundo riu aqui. Eu acho que fizeram muito isso, viu? Fazia isso por quê? Porque acreditava que fazendo aquele círculo lá e o sol viria, né?
E quando acontecia isso, oxe, era uma maravilha. Eu lembro de uma expressão que ela dizia muito, quando começava a vir o sol, mas a chuva não parava. Ela dizia, é casamento de raposa. Porque quando as raposas se casam, fica chovendo e o sol também aparece. Eu acho que vocês escutaram isso, vocês estão se acabando de rir aí também, né? Irmãos, muito diferente disso foi Elias, que não fez sol em chão, coisa nenhuma. Orou a Deus e disse, vai só dar sol agora, não vai cair chuva de jeito nenhum. Em oração, um homem como eu e você se dirige a Deus, pede ao Senhor, ao Senhor, clama a Deus que a vontade dele seja feita, entende a vontade de Deus e diz, não vai chover não, viu? Mas Deus, na sua providência, depois dá a Elias o poder de orar. Elias ora e quando ora, pedindo chuva, a chuva vem. Será que Elias era um homem diferente de mim e de você? Tiago diz, não, era homem como eu e você. Ah, pastor, e por que isso não acontece? Não vai acontecer porque se você for pedir ali fora, Senhor, para de chover, você não entendeu qual é a vontade de Deus para essa chuva. Mas se você entender, a coisa vai ser bem diferente. Meus irmãos, a oração que sai dos lábios do justo, ela é capaz de fazer grandes coisas. No versículo 16, ele diz assim na parte B, muito pode, por sua eficácia, a súplica. O que é essa súplica? A oração do justo. Irmãos, a oração do justo tem poder. A sua oração é poderosa. Você está fazendo as suas orações em casa, não pense que Deus não está ouvindo, que Deus não está ali observando cada palavra que sai do seu coração. Agora Ele vai fazer no tempo dEle, da forma dEle. Você não vai ensinar Deus, porque Deus não é menino. Você vai ser ensinado por Ele, e Ele vai fazer conforme a vontade dEle. Irmãos, Jesus ele disse assim lá em João capítulo 15, versículo 7, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, o que é isso? Se tiver completa semelhança nos propósitos e sentidos de Cristo em nós, ele diz, continuando, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Qual é o problema, pastor? O problema é que muitas vezes nossas motivações, projetos, planos, estratégias não estão em Cristo Jesus, estão em nós. E quando está em nós, irmãos, as nossas orações são feitas segundo o poder que acreditamos ter em nós e não em Cristo Jesus. Meus irmãos, será que as palavras de Jesus têm estado em nossas vidas quando pedimos? Será que temos buscado semelhança com Cristo Jesus? Será que quando temos pedido, por isso que você nessa noite pediu, você tem pedido como Jesus pediria? Pense direitinho. As orações feitas em obediência faz um homem comum operar maravilhas, e foi isso que Deus fez na vida de Elias, um homem comum, que Tiago vai destacar aqui no versículo 17, era homem semelhante a nós, mas que orou de acordo com a vontade de Deus, orou de acordo com a vontade de Cristo, e Deus operou grandes coisas. Por que nossas orações, irmãos, que somos homens como Elias, são tão fracas? Por que nos falta a ousadia? Porque eu vou dizer uma coisa, quando nós estamos em oração com Deus, a gente tem uma ousadia diferente. A gente não fica assombrado com as coisas. A gente perde o medo de muitas coisas aqui nesse mundo. O medo também foi dado por Deus, sabia? Deus também, Ele dá um medo natural em nós. Quando você vai atravessar a rua, você olha para um lado e para o outro, porque você tem medo de ser atropelado. E você precisa ter esse medo para que você possa preservar a sua vida. Foi Deus quem colocou esse medo. Mas tem alguns medos, irmãos, que são fantasias da nossa mente. São criações nossas, que nós criamos a partir das nossas deduções, raciocínios e tudo, que nos oprime, que é uma arma do diabo na nossa mente e no nosso coração, esses medos. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, quem anda sob a luz de Deus, quem anda debaixo das asas de Deus, ele é ousado. Esses medos não assombram.
ele consegue fazer a autocrítica e dizer bem assim: será que isso é maior do que o meu Deus? Sabe aquela hora, aquele dia que você acorda pensando: meu Deus, e se eu perder tudo, como é que eu vou viver? E esse pensamento começa a massacrar você, começa a tirar seu sono, você não come mais direito, você olha para os seus filhos e você diz: opa, meu Deus, como é que vai ser? E isso vai consumindo você, isso vai tirando suas forças. Você precisa ter Deus ao seu lado. Você precisa do Deus com você para dizer o seguinte: criticar, autocrítica. Isso é maior do que meu Deus? Quem é que sustenta a minha vida? Quem é que sustenta a minha vida? É eu que sustento a minha vida? Sou eu, por acaso, que faço crescer o trigo no campo? Sou eu, por acaso, que sustento as minhas células? Quem sustenta as minhas células é Deus, porque Deus escreveu meus dias no seu livro e não vou passar dos dias que Ele escreveu. Você pode fazer o que você fizer, mas você só vai viver o tempo que Deus determinou para você. Faça autocrítica ao lado de Deus, para que essa ansiedade, essa dificuldade não massacre você. Meus irmãos, a oração feita nas dificuldades, irmãos, nos faz poderosos e ousados. Às vezes estamos amedrontados, porque a gente se esquece de Deus. Quando a gente conversa com os irmãos que estão enfrentando ansiedades, a gente sempre diz isso. Eu sei que você que está enfrentando ansiedade, que tem lutado contra isso, não há um botãozinho dentro de você que diz: desliga e acabou, está resolvido. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A gente sabe que ansiedade como enfermidade, irmãos, não é um liga e desliga dentro de nós. Às vezes são gatilhos que a gente não percebe, que despertam em nós aquele turbilhão de pensamentos sem sentido que vai destruindo e nos consumindo por dentro. Você pode não desligar, saber desligar esse sentimento dentro de você, essa sensação dentro de você. Mas você pode fazer outra coisa para vencer isso. Você pode invocar Deus para estar ao teu lado e dizer: eu preciso do Senhor aqui. Me mostra, Senhor, me faz crer que Tu és maior do que tudo que está passando aqui dentro da minha cabeça, que está me deixando louco ou louca. Irmãos, quando nós usamos a oração nos momentos de dificuldade, nós nos tornamos ousados. Homens comuns como Elias, como diz aqui, se tornam homens poderosos. Mulheres como Ana, que não podiam ter filhos, se tornam mulheres alegres, que se levantam diante de Deus com um semblante mudado e dizem: Senhor, foi palavra Tua, é o Senhor que prometeu, o Senhor vai fazer. Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos ajude a orar, a usar esse meio, a preencher esses bancos aqui, você que está em casa, a vir preencher esses bancos juntamente com a igreja, para que nós juntos, unidos aqui, possamos invocar o Deus Todo-Poderoso, estarmos juntos na alegria e na tristeza também, na angústia e nos momentos de júbilo. Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos ajude. Amém? Não, mas... Uhum. 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 Sim. Ótimo. Uhum. Uhum. Deixa eu ler duas coisas. Duas coisas. A primeira é uma pergunta que eu faço. Em momentos como esse, em que a mente é tomada por um turbilhão de ansiedade, e não há, irmãos, em momento algum, num momento como esse, ou uma situação como essa, em que nós não queiramos esfriar. Está passando ansiedade, a tendência vai ser querer essa ansiedade levar para distante de Deus. A ansiedade vai fazer com que você duvide da presença de Deus e que Deus está com você. Isso é inevitável, não tem como. A ansiedade está lá, chega para fazer isso. Aí vem a segunda questão, que não é uma questão, mas uma colocação que eu faço.
Ah, pastor, a ansiedade me pegou, já estou sem querer orar, estou me sentindo longe de Deus. Você deve fazer aquilo que são hábitos devocionais espirituais, mesmo que você não queira. Mesmo que você não queira. Ah, mas eu estou querendo desanimar, eu não consigo mais orar. Dobra só os joelhos. Ah, mas eu não consigo ler a Bíblia. Abre pelo menos a Bíblia diante de você. Não entregue os pontos. Não entregue os pontos, porque é difícil, a luta é grande. Mas Deus está conosco. Deus está conosco. Então, assim, não pensem vocês que a ansiedade, em algum momento, quando chegar na vida de vocês, não vai querer esfriar vocês. Vai querer esfriar vocês. Mas nesses momentos, dobre pelo menos os joelhos, abra pelo menos a Bíblia diante dos seus olhos, tente pelo menos balbuciar um louvor ao Senhor. Não deixe de fazer aquilo que você sabe que se deve fazer, porque lá no fundo, mesmo que ela seja terrível e grande, lá no fundo você sabe que essa é a saída, e você não pode desistir. Então não se entregue, porque aí se entregar, porque a gente faz muitas vezes essas coisas, oro, leio, canto um hino ao Senhor, se tiver vontade, mas a ansiedade nos tira a vontade, mas a ansiedade não pode nos tirar o hábito. Está entendendo o que é que nos sustenta? A ansiedade ela não pode nos tirar o hábito. E se eu sou um crente que oro, leio a Bíblia e canto louvores, estou ali no meu momento com o Senhor, a ansiedade ela pode tirar o desejo, mas ela não vai tirar o hábito. E eu preciso continuar com o hábito, porque eu sei que aquilo ali é passageiro. Eu sei que a tristeza ela pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então não perca o hábito, tá bom? Então você que está nos ouvindo, não perca esse hábito que você tem tido. Não queira medir a sua espiritualidade pelo desejo que a ansiedade tem consumido dentro de você, mas continue a fazer. Eu diria até mais um pouquinho, não deixe de vir à igreja. Não deixe de vir à igreja. Ah, estou sem ânimo, sem desejo. Não deixe de vir. Continue no hábito, porque isso é passageiro. Vai já passar, vai já acabar. E quando acabar, você precisa estar forte, firme diante do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu não sei, Niédia, se a resposta eu dei. Eu espero que você e todos os demais possam ter entendido. E se não entendeu, eu estou aqui para repetir várias vezes para vocês também, para a gente poder gravar em nossas mentes, em nossos corações. Vamos orar? Quinta-feira, assembleia, os irmãos venham, nós teremos nosso momento devocional, rapidinho, depois da assembleia ordinária, para a gente poder fechar aqui o mês de julho, né? Julho. Então vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos por esse momento tão precioso, Senhor. Te louvamos porque estamos aqui diante do Senhor para apresentar as nossas orações, para Deus aliviar o nosso fardo, que muitas e muitas vezes é pesado, Senhor. Pesadíssimo. Às vezes queremos desistir, queremos não continuar mais, parar em tudo. Mas Deus, nós te pedimos nessa noite, nos ensina a orar, Senhor, nos ensina a estar em comunhão contigo, mesmo, Senhor, quando o desejo nos faltar, nos ensina a permanecer, Senhor, naqueles hábitos que já realizávamos toda manhã, aqueles hábitos que fazíamos, Senhor, todos os dias, todas as terças, quintas, domingos, todos os momentos, Senhor, nos ensina a permanecer, Senhor, porque sabemos que no tempo certo o Senhor há de reavivar, o Senhor há de restaurar. E eu te peço, Senhor, seja com a tua igreja, seja com o teu povo, continua, Deus, nos agraciando, nos dando poder para vivermos aqui nesse mundo, Deus, em comunhão contigo. Pai, nos ensina, Senhor, a orar, é o que queremos. Eu te peço assim, agora leva-nos em segurança para os nossos lares, faz, Senhor, o nosso corpo descansar seguro e que amanhã, em tudo o que viermos a fazer, teu nome seja glorificado, Pai, teu nome seja evidenciado, é o desejo do nosso coração, assim te oramos e te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre.
Amém. Deus vos abençoe. Tenham todos uma ótima noite em nome de Jesus. Irmãos que estão online, Deus abençoe. Quinta-feira, Assembleia Ordinária. Contamos com a presença de todos vocês aqui em nome de Jesus. Tchau, tchau.